Economia, falando em economia, a BG Manhã quer saber qual é a perspectiva para esse ano de 2020. Aquela tão famigerada crise vai embora e os empregos, vamos ter os empregos que nós precisamos? Para falar um pouco mais desse assunto, vamos receber o parceiro de sempre, nosso economista Rodrigo Rocha. Já quero perguntar para ele essa questão do emprego. Como é que, aliás, primeiro uma avaliação de 2019, saber com ele, nosso prezado Rodrigo, seja bem-vindo, feliz ano novo, bom dia Rodrigo. Bom dia, feliz ano novo Serginho e feliz ano novo para todos. E 2019, como é que foi? Traçando assim um panorama sobre este ano que nos deixou ontem. Olha, 2019 foi um ano ainda de saída de crise. A gente passou por uma crise muito forte ao longo dos últimos anos. E 2019 a gente começou o ano com uma expectativa muito alta de que a saída seria mais rápida, mais forte. Infelizmente não foi na velocidade que a gente queria, mas o caminho está no rumo certo. Ou seja, a gente está conseguindo sair ainda lentamente, mas a perspectiva para 2020 se torna muito melhor porque 2019 foram construídas bases sólidas para que 2020 seja um ano melhor. Você avalia que 2019 foi até um período de aprendizado? A chegada do novo governo, são adaptações muito sérias, o volume de informação, todo esse período realmente de conhecimento do cenário. Será que nós aprendemos a lição, Rodrigo? Olha, o que acontece? Até 2019, pré-eleição, a gente estava muito preso em problemas políticos. A economia ela depende muito da política, porque as medidas políticas vão ter um impacto muito forte na economia. Então a gente estava na expectativa que com a mudança de governo o país se acalmasse, a economia voltasse a gerar melhores resultados, só que isso gerou uma expectativa muito alta, ou seja, todo mundo esperava que fosse um crescimento rápido, fácil, não foi. Mas foi realmente um ano de muito aprendizado. A gente viu a velocidade com que é possível realmente crescer e isso está gerando uma possibilidade de termos um ano de 2020 muito melhor. Eu estava lendo ontem, aliás, no último dia do ano, um amplo relatório da Fundação Getúlio Vargas, dizendo exatamente, eles constatavam, claro que são muitos e muitos pontos, mas assim, esta melhora moderada, eles já estão projetando essa melhora moderada em cima exatamente dos índices desse ano anterior. É mais ou menos por aí, alavancando, você pegando o embalo dessa mudança? Com certeza. Olha, na economia, quando você tem um pulo muito grande, geralmente isso não é bom, porque você não consegue manter isso de forma constante ao longo do tempo. Então, foi um crescimento suficiente para construir um momento melhor, ou seja, a gente cresceu numa base sólida, gerando essa possibilidade, porque os indicadores foram razoavelmente bons. A gente teve uma geração de emprego, olhando aqui especificamente para Sergipe, a geração de emprego foi muito melhor do que a gente teve no ano anterior, e isso vai gerando uma perspectiva. Por quê? O que é que o povo, as pessoas dentro de casa esperam? Ter emprego, ter renda, trabalho. Porque quando é que as pessoas percebem que a economia está melhorando? Quando vê o primo conseguindo um emprego que estava desempregado, quando vê a mãe, o pai, o tio, a família, os vizinhos conseguindo ter a renda para manter uma vida minimamente digna. É isso que a gente espera que em 2020 a gente volte a gerar de forma mais forte empregos e a sociedade como um todo se beneficie. Duas bases econômicas me chamaram bastante atenção. A extração mineral e a agropecuária que está sempre conosco, né? Me parece também haverá grandes avanços nessa área. Olha, são segmentos muito relevantes para a economia. A gente teve um problema muito sério com a redução da produção de petróleo e gás. Isso teve um impacto muito forte na economia sergipana, que junto com a construção civil, que também foi um segmento que gerou muita dificuldade ao longo dos últimos anos, isso teve um impacto muito forte na economia sergipana. Às vezes, quando a gente compara Sergipe com outros estados do Nordeste do país, você percebe que Sergipe não conseguiu avançar tão rápido quanto outros estados. E isso se deve muito a esse fato. Construção civil gera emprego para pessoas que geralmente têm uma baixa escolaridade e que vai ter dificuldade de se inserir em outros empregos. A partir do momento que você volta a ter uma perspectiva positiva, tanto para a construção civil quanto também para a extrativa mineral, você gera uma possibilidade muito melhor para a economia sergipana, em especial
com a entrada da lógica do gás. A gente tem notícias muito boas, uma expectativa muito positiva na área de gás. E essa área tem um potencial de gerar um impacto muito forte na economia sergipana, como a Petrobras, lá em 64, quando entrou no estado, gerou. Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva. E a família brasileira pode, afinal, acelerar o consumo em 2020? Olha, o consumo ele sempre é importante. A economia não funciona se não houver consumo. Se você não tem pessoas indo às compras, você não vai ter vendedores nas lojas, isso não vai gerar emprego, vai gerar toda uma situação ruim. Agora, o importante é que você faça esse consumo de forma consciente. Você tem que saber quanto você pode gastar. Se você tem condições de ir às compras, vá. Isso é importante para a economia. Agora, vá com consciência, ou seja, minhas contas estão todas em dia, eu estou conseguindo pagar tudo corretamente, tá, minha vida financeira está bem controlada, por que não aproveitar e viajar com os filhos, com a família? Como faz bem, né, Rodrigo? Faz bem. A gente não pode viver só para pagar contas, mas se você não consegue pagar as contas corretamente, você também não consegue ter uma vida de qualidade. Sim. Então, é importante manter esse equilíbrio, esse controle. E num cenário internacional, você vê as tensões Estados Unidos, China, sendo controladas, minimizadas, mitigadas. Isso é importante também nesta questão internacional? Isso. No finalzinho de 2019, a gente teve um cenário mais positivo nas relações, em especial Estados Unidos e China, porque são os dois gigantes. Quando os dois grandes brigam, sobra para todo mundo. Quem está por perto acaba apanhando também. Então, o que aconteceu? A partir do momento que você começa a ter essa possibilidade de diálogo entre os dois países, isso vai gerando uma perspectiva positiva. Por quê? São dois países que compram muito do mundo inteiro. E se eles começam a brigar, isso pode gerar, então, uma dificuldade no comércio internacional. E hoje, nenhum país é uma ilha, não dá para viver isolado. Você vive, os países precisam dessas negociações entre países. A partir do momento que você gera uma calma nesse momento da relação entre os países, isso gera uma perspectiva positiva também no cenário internacional. Rodrigo, só para fechar, nós tratamos da questão da economia nacional, economia internacional e rapidamente a questão pessoal, a minha economia. Como é que eu faço para que eu possa ultrapassar esse 2020 no azul? Olha, a primeira coisa é uma questão bíblica. Conheça a verdade e ela te libertará. Amém. Infelizmente, tem pessoas que fogem da verdade, que são os seus números. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. Não existe mágica, não existe milagre na economia. Existem contas, somar e subtrair. Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Às vezes eu conheço pessoas que ganham 15 mil reais e devem a Deus e o mundo, e pessoas que ganham 2 salários mínimos e têm as contas bem arrumadinhas. Verdade. Por quê? O importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Aqui, ó. E infelizmente tem pessoas que querem viver acima do que podem viver. Se eu só ganho 2 salários mínimos, eu tenho que conseguir viver com 2 salários mínimos. Se eu quero melhorar a minha vida, e isso é possível, eu vou buscar uma qualificação, eu vou buscar uma renda extra, eu vou buscar outras formas de conseguir mais renda para melhorar a minha vida. Mas enquanto eu tenho 2 salários, eu tenho que viver com 2 salários. Se eu tenho 5, eu tenho que viver com 5. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam se perdendo, não querem conhecer essa verdade, fazer essas contas e depois tem a vida financeira toda complicada. E quando você não controla a sua vida financeira, é difícil controlar o resto da sua vida. Porque a gente precisa do dinheiro para poder pagar as nossas contas e viver em paz. Muito obrigado. Um ótimo ano novo para você. Esteja conosco. Um ótimo ano para todos. Obrigado, Rodrigo.